Vamos abrir as nossas Bíblias em Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, verso de 1 a 4. Vamos fazer a leitura, Tiago, capítulo 1, verso de 1 a 4. Estou vendo ali irmão Mariano, Deus abençoe. Bom vê-lo, viu? Está ali escondidinho. Bom vê-lo. Vamos fazer a leitura. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão. Saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Que Deus abençoe a sua santa palavra, que Ele fale ao nosso coração. Você vai manter a sua Bíblia aberta, vai sentar-se e, se possível, anotar na mente, no coração, no celular ou no caderno. Deus abençoe. Pode sentar. Desde domingo passado, nós estamos com uma série de sermões sobre mordomia cristã. De fato, a gente procurou e tem olhado vários manuais de mordomia. A palavra mordomia, não sei se você já viu em novelas e filmes, somente em pessoas que têm um poder aquisitivo mais favorecido, econômico, alguns têm mordomos. A gente viu sempre mais mordomos nas novelas, nos filmes. Mas o mordomo nada mais é do que um administrador. Quando nós falamos de mordomia, nós estamos falando de administrar recursos que Deus tem nos dado. Às vezes nós só pensamos em administrar recursos financeiros. Também sim, o seu salário, o seu dinheiro, o seu trabalho, você deve saber administrar. Mas também nós precisamos saber administrar a nossa língua, administrar a nossa boca, administrar os nossos impulsos, o nosso temperamento, administrar o nosso tempo. Tem muitas pessoas que não sabem administrar o tempo. Os britânicos ensinaram para nós dividir o dia de 24 horas em 3. 3 vezes 8, 24. 8 horas para dormir, pelo menos, né? O ideal máximo, 10 horas já é demais. 8 horas para dormir, 8 horas para trabalho e 8 horas para escovar os dentes, cozinhar, tomar banho, fazer suas necessidades, logística, transporte, deslocamento. Eu sei que você já deve estar pensando que morou em São Paulo e ficou 4 horas no trânsito para ir e para voltar, já perdeu 4 daquelas 8. Mas é preciso saber administrar o tempo, administrar os recursos, administrar os talentos, administrar os dons espirituais que Deus nos deu. Tudo isso é mordomia. Tudo isso é mordomia. Administrar os relacionamentos. Existem pessoas que têm dificuldade de se relacionar. Administrar os recursos que Deus tem dado a você em várias áreas. Recursos humanos. Também isso é mordomia. E eu escolhi o livro de Tiago porque ele vai pontuar muitos problemas existentes naquela igreja que precisam ser pontuados aqui no mundo contemporâneo para nós sabermos administrar. Alguém já disse que a carta de Tiago é um livro prático. Este livro é chamado pelos teólogos na teologia o livro de Provérbios do Novo Testamento. Provérbios tem 31 capítulos. E todo o livro de Provérbios, se você quiser estudar Provérbios e aplicar para a sua vida, eu recomendo você ler o capítulo do dia. Por exemplo, hoje é o dia 2. É Provérbios 2. Você vai ler Provérbios 2. E amanhã é dia 3, Provérbios 3. Depois dia 4, Provérbios 4. Então, se você já leu Provérbios várias vezes, eu tenho vários capítulos gravados em minha mente do conteúdo de cada um deles. Lá fala sobre o cuidado com a boca, administrar a língua, administrar as palavras, administrar o relacionamento conjugal, com o marido, com a esposa, com os filhos, administrar a criação dos filhos, administrar a despensa, administrar a questão da autoridade, do governo que Deus coloca sobre nós, alguma função e até mesmo os nossos governantes. Todo o livro de Provérbios
é um livro de sabedoria. E Tiago é um livro muito parecido com o livro de Provérbios. Esse Tiago, ele é mais pregador do que escritor. Parece que o livro de Tiago é como se ele nos agarrasse pela lapela do microfone, fitasse nos nossos olhos e falasse conosco de forma urgente. O grande problema do livro de Tiago, que ele traz para nós, é que a vida prática estava divorciada da teologia. E este é o problema da igreja contemporânea. Tiago vai nos falar, lá no capítulo 3, como você administrar a língua. No capítulo 5, ele vai falar para os ricos que não sabiam lidar com os recursos porque eles exploravam os pobres. Então ele está falando sobre algo muito importante, que é a relação de trabalho. E muitos de nós temos problemas no ambiente de trabalho, questão de autoridade, de submissão ou de autoritarismo dentro do ambiente de trabalho. Tiago escreveu essa carta para resolver alguns problemas pessoais. Eu vou citar aqui 9 problemas. Os irmãos estavam passando por várias provações. Daqui a pouco vamos explicar que provações eram estas. E a minha mensagem hoje, praticamente, é passar para os irmãos como nós podemos administrar as circunstâncias adversas da vida, que nós chamamos de tribulações. A tribulação é um ponto muito evidente nessa carta, e aquele período eles estavam passando perseguições. Dá uma olhadinha para quem ele escreveu a carta. Eram judeus convertidos das 12 tribos da época do Novo Testamento. Versículo 1, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, para quem? Você percebe que tem uma crase no verso 1. Crase é porque ele está dirigindo a carta para alguém. Então ele escreve para as 12 tribos. E essas tribos hoje, elas não existem mais, elas estão diluídas, mas naquela época eles conseguiam saber pelo sobrenome de cada judeu, de cada israelita. Então, a priori, a carta foi escrita para todos aqueles cristãos que eram judeus convertidos e que estavam sob forte perseguição das autoridades romanas e das autoridades judaicas, que não estavam satisfeitas porque o Messias, Jesus Cristo, veio e eles não aceitavam Jesus como Messias. E isso gerava secção, sectarismo, divisão dentro do próprio judaísmo. E ele também diz que essas 12 tribos estavam dispersas. Então, aquela igreja estava passando por várias provações. É bom lembrar que eles perderam seus bens. Quando você lê a carta, o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 18, um imperador chamado Cláudio, lá em Roma, expulsou todos os judeus de Roma. Imagina você ser expulso de Campinas e deixar sua casa, seus bens, e sair como um verdadeiro peregrino, sem nenhum bem material que você construiu. E esses judeus estavam sob essa forte perseguição. Inclusive, a carta aos Hebreus, que nós estudamos há 5 anos atrás, lá no antigo prédio, eu lembro até hoje, a carta de Hebreus é uma carta escrita para israelitas, porque hebreus e israelitas são a mesma coisa. Os israelitas estavam debaixo de perseguição, e o autor de Hebreus vai dizer que alguns perderam os seus bens, perderam suas casas, por conta dessa perseguição cruenta do Império Romano, e que também estava somada à perseguição das autoridades judaicas que não aceitavam Jesus Cristo como Messias. E aí os judeus foram mais uma vez alvos de perseguição, por serem judeus e agora por serem cristãos. Então, esse é um ponto pessoal dentro da carta. Outro problema pessoal, eles estavam sendo tentados ali a pecar. Ele vai falar no capítulo 1 como você administra a tentação. Como você administra essa batalha espiritual. E isso será possivelmente para um outro domingo. Outro problema, alguns crentes estavam sendo humilhados pelos ricos, enquanto outros estavam sendo roubados pelos ricos. Naquela época não existia CLT. Naquela época não existia justiça do trabalho, a vara da justiça do trabalho. Então era muito comum
cristãos serem explorados por cristãos. E as cartas de Paulo e a carta de Tiago também vai coibir isso, mostrando que não se pode, só porque é o nosso irmão, eu explorar o meu irmão. Às vezes é complicado, você quer contratar alguém, o meu sogro às vezes dizia que era melhor contratar não crente. Porque tem certos crentes que a gente quer contratar e também a gente só olha pelo lado do trabalhador. E quando a pessoa que está contratando, em nome da irmandade, quer explorar o irmão. Quer explorar aquela pessoa. Se a faxina é 200, 180 reais, dependendo do bairro ou da cidade, por que eu vou pagar 100? Por que eu vou pagar 80? Eu estou explorando o meu irmão. Então é essa ideia também que Tiago escreve de como as pessoas podem cair nesse perigo e explorar os irmãos e trazer tribulações, que não foi o diabo que trouxe. Não foi Deus que queria, foi o homem que provocou, porque está administrando de forma errada um serviço, um trabalho que é um talento, um recurso que Deus deu àquele irmão, àquela irmã. O quarto problema é que alguns membros estavam buscando posições de liderança, status, vaidade. Outro problema é que alguns crentes estavam falhando em viver o que pregavam. Um outro problema é que eles estavam vivendo de forma mundana. O mundo influenciava demais a igreja. E não é diferente dos nossos dias. Me incomoda quando eu vejo crentes torcendo pelo Big Brother, ao invés de adorarem o verdadeiro Big Brother, que é o nosso grande irmão Jesus Cristo. É triste como o mundo influencia. É triste como esse comportamento mundano, inclusive Tiago vai dizer que a sabedoria deste mundo é diabólica, é satânica, é carnal, é inimiga. Além disso, outro problema sério é que muitos estavam se afastando do Senhor. Apostasia. E outro problema sério, outros crentes estavam vivendo em guerra contra crentes em Jesus. Mas a partir desses problemas, de uma palavra que foi muito usada hoje pelo grande ministro da Economia, arcabouço, desse texto, nós queremos trazer o autor da carta. Quem escreveu essa carta? O capítulo 1 diz, Tiago, servo de Deus. Eu queria que você prestasse atenção, porque isso é pergunta de escola bíblica e pergunta de fazer aí um quiz quando a gente está em acampamento para ver quem acerta. Quantos Tiagos nós temos na Bíblia e principalmente no Novo Testamento? Tiago em inglês é James, Rei James, King James. A versão da Bíblia King James significa em inglês Rei Tiago. James é Tiago. E a palavra Tiago, nós temos 3 Tiagos conhecidos no Novo Testamento. O primeiro era um apóstolo, que era o irmão de João, filho de Zebedeu. Não é esse Tiago. Porque esse Tiago ele foi morto. Lá no livro de Atos, capítulo 12, Herodes mandou matá-lo na semana da Páscoa. Então não é esse Tiago que nós estamos falando, até porque se ele morreu, como é que ele vai escrever uma carta? E ninguém aqui é da linha de psicografar jamais. A Bíblia condena. Segundo Tiago, é o apóstolo também, filho de Alfeu. Filho de Alfeu. E esse apóstolo, Tiago, filho de Alfeu, sem desmerecê-lo, não teve uma proeminência ministerial, uma extensão ministerial notória que fosse tão conhecida. Ele foi um apóstolo. Existem até livros que escrevem sobre os 12 apóstolos, para onde cada um deles foi. Então não foi esse Tiago, filho de Alfeu. E agora nós temos o Tiago, filho de Maria e José, que é irmão de Jesus. Vamos colocar na tela Mateus, capítulo 13, verso 55. Não é somente essa passagem, mas está se falando de Tiago. Não é este o filho de carpinteiro, do carpinteiro, que é José, e não se chama sua mãe Maria, e seus irmãos... Quais são os irmãos de Jesus ali? Eram nomes comuns, né? Não pensem que são os apóstolos, são nomes comuns. Tiago, José, Simão e Judas. Então, Jesus teve irmãos. Quando você lê Mateus capítulo 1, assim que diz que Jesus nasceu, é muito interessante quando Mateus diz assim, e Maria deu à luz o primogênito. Se fosse unigênito, ele diria o unigênito.
Mas ele só é unigênito da parte de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Mas Maria, biologicamente, não foi a mãe de Jesus. Ela apenas cedeu, foi a primeira barriga de aluguel, porque não teve óvulo nem espermatozoide. Mas o útero, porque se alguém aqui não nasceu de uma mulher, parabéns, você é um ET, extraterrestre. Porque todo mundo aqui nasceu de uma mulher. Todo mundo aqui veio de um útero. Todo mundo aqui veio, inclusive Paulo diz em Gálatas, capítulo 4, versículo 4, Jesus foi enviado na plenitude dos tempos, vírgula, nascido de mulher. Ele veio nascido de uma mulher, mas ele não foi gerado do óvulo de uma mulher e ele não foi gerado de um espermatozoide de um homem, porque se fosse assim, ele seria pecador. Então isso é muito importante, ler o Evangelho de Mateus e anotar lá, o primogênito. Então significa que Maria e José tiveram outros filhos. Bem, esse Tiago, filho de Zebedeu, né, que foi o filho de Alfeu, na verdade, né, o filho de Zebedeu, que foi morto lá em Atos 12, versículo 2, já anulamos. Não é o Tiago, filho de Alfeu, porque ele não teve uma proeminência. Mas esse Tiago aqui, apesar dele não dizer que ele é irmão, ele é servo, é que ele foi humilde. Ele não quis usar o seu background, o seu currículo. Ele não quis usar a sua trajetória. Olha, eu sou filho de Maria e José, eu sou irmão de Jesus, ele é meu irmão. Não, ele diz servo. Servo de Deus. E a igreja cristã reconheceu. E ele foi uma das pessoas que presenciou a ressurreição de Cristo. Vamos ver aí, 1 Coríntios 15, versículo 7. 1 Coríntios 15, 7. Você consegue ver na tela. E depois ele foi visto por Tiago, mais tarde, por todos os apóstolos. Então, Paulo está relatando em Coríntios todas as pessoas ali que foram testemunhas oculares da ressurreição de Jesus. E ele fala de Tiago. Mas, queridos, eu tenho uma boa notícia. Tiago era incrédulo, Tiago não acreditava em Jesus, até antes de Jesus morrer e ressuscitar. Então a boa notícia é que os seus parentes hoje podem ser incrédulos, seu marido, seus netos, seus filhos, mas há esperança no poder da ressurreição de que do incrédulo ele vai se tornar crente, do pecador ele vai se tornar um santo. E de alguém que estava no anonimato da história, vai se tornar um grande pregador, um grande encorajador para a igreja. E, aliás, Paulo vai chamar Tiago de uma das colunas notórias da igreja primitiva. Ele é chamado na carta aos Gálatas de coluna da igreja de Cristo. Vejam, por exemplo, Gálatas 1,19. É esse Tiago que ele está se referindo. Gálatas 1,19. E não vi outro dos apóstolos, senão Tiago. Olha como Paulo diz quem é Tiago. O irmão do Senhor. Então ele era irmão de Jesus Cristo, filho de Maria com José. Além disso, Tiago é citado em Atos capítulo 15. Atos capítulo 15, nós temos uma referência lá no versículo 13. Versículo 13, Atos 15, 13. Ele foi um líder. E depois que eles terminaram o quê? De falar, ali Pedro acabou de falar, com Barnabé, com Paulo, Tiago, foi uma das colunas que veio a falar. E ele diz, irmãos, atentai nas minhas palavras. E além disso, Judas, que é irmão de Jesus, vamos abrir em Judas, versículo 1, não tem capítulo, é só um capítulo, né? Então, Judas, versículo 1, o próprio Judas, irmão de Jesus e irmão de Tiago. Vamos ver Judas, versículo 1, não tem capítulo, é só um versículo. Vamos ler juntos? Judas, servo de quem? Irmão de quem? Mas quem é esse Tiago? É o irmão de Jesus, que é filho de Maria e José. Então, dado esse arcabouço, né, tão falado essa semana, esse arcabouço, nós queremos lembrar que a partir dessa carta, nós queremos entrar agora sobre as provações da vida. E eu quero trazer 4 verdades fundamentais. Uma curiosidade, Tiago foi apedrejado no ano 62 depois de Cristo. Sabe por quem?
pelo sinédrio judaico. Ele era muito amado pelo povo, mas ele era odiado pelos aristocratas sacerdotais de Jerusalém. E o sumo sacerdote, na época, chamado Ananos, levou Tiago ao sinédrio e ele foi condenado, apedrejado e, sobretudo, pelas posições severas que ele tomou de ter abraçado o Messias. É bom a gente falar sobre isso e lembrar de que existem pessoas. Essa semana eu estava escutando um pesquisador sobre perseguição religiosa e ele falou do ano passado de uma criança, não vou lembrar o país, que essa menina pregou foi contra o Maomé, lá no seu país, e ela trouxe uma outra perspectiva, e essa menina com 12 anos foi apedrejada e morta no seu país o ano passado, 2022, só porque ela abraçou e defendeu o cristianismo ao invés de Maomé. E isso a mídia não passa, não transmite, mas até hoje, por causa de Cristo, milhares de pessoas são perseguidas. E nós não podemos esquecer que a igreja que hoje está no século XXI, ela tem um rastro de sangue ao longo da sua história, em detrimento desta perseguição sangrenta, cruenta. No mundo contemporâneo que tanto se fala de liberdade, nós estamos perdendo a liberdade de crença e a liberdade religiosa nesses dias. Uma curiosidade de Tiago é que ele de incrédulo passa a ser crente. De crente ele passa a ser líder. E de líder ele prefere dizer que ele é servo de Cristo. Ele não se apresenta como irmão de Cristo, mas ele se apresenta como servo, que esse é o melhor título que nós podemos ter e abraçar. Como eu já tinha dito no verso 1, ele escreve a carta para as 12 tribos. As 12 tribos que estão dispersas. E antes de falarmos propriamente das tribulações, eu queria dizer que a vida cristã não é um redoma de vidro. A vida cristã não é uma estufa espiritual que você se protege. A vida cristã não é uma colônia de férias. Antes, a vida cristã é um campo de batalha. E nesse campo de batalha, eu pergunto a você que está em casa nos assistindo, a você que está aqui no templo, como é que você e eu estamos administrando as tribulações? Algumas tribulações podem ser, ao mesmo tempo, provações divinas e tentações de Satanás. Às vezes, uma tribulação que enfrentamos, ela abraça mais 2 tentáculos, provação e tentação. Deus prova, o diabo tenta. Mas tudo isso na mesma panela pode ser chamado de tribulação. Mas por outro lado, você pode trazer tribulação, porque você está plantando e agora está colhendo. Então, às vezes, existem tribulações que enfrentamos, que são consequências dos nossos erros, das nossas decisões erradas, e nós vamos falar agora sobre isso. Uma das grandes perguntas que muitas pessoas fazem, por que um crente fiel fica desempregado? Por que um crente fiel fica com câncer? E aproveitando, eu peço oração para uma irmã, amiga nossa, lá em Maceió, chamada Jarleide, que foi diagnosticada com câncer no útero, no abdômen. E eu fiquei a pensar, meu Deus, mais um quadro, mais uma pessoa. Então vamos orar, e é uma pessoa, hoje ela já nos deu notícias de que ela está bem, vai fazer a cirurgia. Nós estamos aguardando a cirurgia da Ana Elisa, irmã do Lucas. Nós estamos vendo aí já o Dario curado, não é câncer, graças a Deus, mas já está se recuperando, graças a Deus pela sua saúde. Cadê o Sérgio? Está escondido por aí, está ali atrás. Ele foi fazer os exames agora essa semana, mas já está curado, graças a Deus. Vai fazer apenas exames de rotina, mas isso abalou um pouco o emocional dele. Mas Deus é contigo, varão valoroso, como diz a profecia, o livro de Juízes. E essas perguntas começam a passar sobre nós. Como é que a Gisele fica viúva tão nova, uma morte tão trágica, de crianças, adolescentes ali desfalcados da figura paterna. Essas perguntas, elas podem vir ao nosso coração e nós podemos perguntar, e o diabo também pode usar dessa estratégia para nos afastar de Deus. E eu quero entrar nas 4 verdades fundamentais
sobre as provações. Primeiro ponto que você pode anotar aí é que as provações são compatíveis com a fé cristã. Veja o versículo 2. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria, passardes por quem? Por várias provações. Pastor, esse Tiago é sadomasoquista? Ele diz que tem que ter alegria em passar por provação? Não. Ele entende que as tribulações são oportunidades, fazem parte da agenda, fazem parte do roteiro de Deus, da jornada cristã e da nossa peregrinação. Veja, por exemplo, Atos capítulo 14, verso 22. Você deveria guardar esse versículo e quando você enfrentar tribulações, você deve lembrar desse versículo. Nós precisamos, como foi dito aqui hoje pelo pastor Felipe, encorajar os nossos irmãos no dia da tribulação. É triste quando nós enfrentamos tribulações e pegamos aqueles amigos de Jó, que deveriam ter ficado calados, ou pelo menos acolhido ele, servindo ele, ao invés de abrir a boca. Tem pessoas que não sabem discernir, que tem horas que não tem palavras que vão convencer. Nós fomos para o velório do Cristiano, o que falar numa hora como esta? Não tem. Só tem que falar das virtudes, das coisas boas. Mas tentar consolar, ninguém consegue consolar. E esse foi o grande problema de Jó. Dos amigos de Jó que falaram muitas asneiras, muitas bobagens. O que Jó estava precisando é de suporte. Irmãos, nenhum de nós consegue gerir e administrar e afirmar por que aquela pessoa está passando por aquele problema. A nossa língua é venenosa para dizer, não, está passando por isso porque plantou aquilo. Você não gostaria de ouvir isso. Deixe que a pessoa conclua dessa forma por ela mesma. Ou se ela perguntar. Mas você ser alguém para dizer o motivo, você não é Deus. Você não está a par de tudo que está acontecendo, do arcabouço completo, holístico, pleno, de todos os bastidores. Nem um juiz sabe de tudo do que acontece. Ele sabe uma parte dos laudos, do que está no processo. Mas ele não está a par de tudo. Ele nem sabe. Uma vez eu fui questionar um juiz, dizendo, olha, tem esse processo é X, mas tem um outro processo que essa pessoa é uma assassina. Ah, mas ela aqui, ela é virtuosa, ela está correta. Ok, se prenda ao que está lá nos autos. Mas no todo, ela não é isso. No todo ela é má. No todo ela tem feito, e esse processo é em decorrência do anterior, que está acontecendo isso, e esse outro foi por conta desse primeiro que o senhor não sabe, porque é outra vara, é outro julgamento. Então, amarrar todas essas peças no mosaico, você não tem como saber. Mas um cristão sabe que a provação é compatível com a fé cristã. Vamos dizer isso, o que é que Paulo falou? É Lucas que está escrevendo, mas falando que Paulo visitou as cidades, as igrejas, e olha como nós podemos fazer isso. Hoje, eles não tinham, irmãos, o WhatsApp e telefone. Nós temos. Faça isso. Como disse o Sérgio no seu testemunho, seja criativo, porque tem gente que copia e cola e manda, né? Copia e cola e manda. Manda um áudio, manda uma mensagem sua, pessoal. Essa semana eu recebi uma da minha tia, aí eu pensei assim, 1 minuto eu pensei, vai vir a mesma pelo meu irmão. Aí em menos de 1 minuto ele mandou. Aí eu falei, foi ela que mandou, aí ele repassou, reencaminhou, reenviou. Então, mas seja criativo. Seja criativo. A mensagem maravilhosa que ela mandou, mas eu falei, gente, ela mandou, ele mandou, o outro mandou, copiou e colou. Mas quem sabe você pode mandar uma palavra de áudio, um versículo, encorajando. Porque olha o que Paulo disse, é através de muitas tribulações que nos importa o quê? Entrar aonde? Leiam, no reino de Deus. E além disso, Paulo vai dizer a Timóteo, em 2 Timóteo 3,12. Só um detalhe enquanto você abre, 2 Timóteo 3,12. Essa foi a última carta de Paulo. 15 dias depois que ele escreveu, a espada de Nero cortou a cabeça dele. E se alguém fosse fazer uma retrospectiva, pensaria assim, então vamos guardar as últimas palavras de Paulo. O que é que ele disse?
Olha o que ele disse. Vamos ler juntos? Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Perseguidos por quem? Né? Pelo mundo. Perseguidos por Satanás, que vai usar pessoas contra nós. O livro de Jó, capítulo 5, versículo 7, ele dá uma frase tremenda. Ele já estava vivendo isso. Jó 5, 7. Ele diz que o homem nasce para a tribulação, para o enfado. Essa Bíblia nossa da Ara, a Almeida Revista Atualizada, diz que o homem nasce para o enfado. Mas tem uma versão que diz o homem nasce para a tribulação. Como as faíscas das brasas voam para cima. E aí a faísca vai queimar, vai bater no olho. Opa, é tribulação que vem. Jó está dizendo que nós nascemos para enfrentarmos tribulações. Por quê? Porque esse mundo está perdido. Esse mundo é dominado pelo Deus deste século. Esse mundo, apesar de mostrar muita sedução para nós, esse mundo não herdará a eternidade com Deus. Esse mundo jaz no maligno. E quando nós nos convertemos, ou na verdade Ele nos converteu e nos regenerou para uma nova vida, nós começamos a viver numa contramaré. O mundo vai por essa maré e nós vamos contra a maré. Eu cresci em cidade de rio, de praia, chegava do mar, essa hora da praia para almoçar, tomava um banho de rio. E às vezes meio-dia a maré estava enchendo o rio. A maré estava enchendo. Então as águas do mar entravam no rio e às vezes eu fazia de propósito, agora eu vou nadar contra a maré. E eu ia nadando contra a maré. Quanta resistência, tinha que ter fôlego. Mas era muito bom quando eu descia o fluxo do rio. Mas às vezes de propósito dizia, não, agora eu vou contra o rio. Como a maré está indo, para subir. Né? Mas às vezes quando o rio estava descendo, era um desafio, porque eu tinha que ir contra, e é assim que nós vivemos. Nós nos convertemos, nós já entramos numa contra-maré do sistema deste mundo. E nós somos peregrinos, queridos, neste mundo. E as provações, elas visam a nossa maturidade emocional. As provações, elas muitas vezes, elas procedem da nossa humanidade. Por exemplo, você deve estar chegando aqui hoje, ou está nos ouvindo, desapontada por alguém, porque você está lidando com um ser humano. O ser humano é isso mesmo. Eu estou decepcionado com pessoas. E vai viver agora com cachorro? Vai fazer como a tia minha, que fazia aniversário de boneca, e chamava os adultos para ir para a festa da boneca. Eu chegava lá, achava que era uma criança, era a boneca. Era a Gabriela. Amanhã é o aniversário da Jussara. Aniversário da Patrícia, a Daniela, a boneca. Bolo, guaraná, docinho, porque ela era uma pessoa muito cheia de mágoa. Muito cheia era mágoa mesmo, ranzinza. Uma pessoa difícil. Até os filhos diziam isso. Ou você vai viver agora só com cachorro e gato? Eu prefiro ter um cachorro amigo do que um amigo cachorro. Lá em casa nós temos um cachorro que é da Fernanda, mas terminou quem é o dono sou eu. Porque eu que tenho que limpar o número 1 e o número 2 com a minha esposa. Mas a partir dessa experiência, eu entendo que o cachorro é cachorro. Eu nunca vou encontrar um cachorro conversando com Josué na Romana para tentar resolver uma decisão da vida dele pessoalmente. O cachorro não vai orientar. E talvez os seus desapontamentos na igreja, com pessoas, com pastores, você está generalizando. E, aliás, você precisa lembrar que você também já desapontou pessoas. Você já decepcionou alguém. Você já provocou tribulação. Eu mesmo já senti no meu corpo uma diarreia intestinal de 7 dias que os médicos disseram, não tem motivo nenhum, não é alimentação, é emocional. E foi. Por uma pessoa que me decepcionou. Que me traiu como pastor. Machucou muito. Eu tentei ainda recuperar na minha casa, eu vou orar por você. E a pessoa disse, não quero a sua oração. E eu estava ótimo até o dia que eu conversei. Depois que eu conversei, eu dormi tranquilamente. Porque depois que eu resolvo tudo, eu durmo tranquilo. Mas dormi, mas o corpo reagiu.
Uma tribulação que faz parte da nossa humanidade. Não foi o diabo. Não foi Deus que queria. Foi um desapontamento com pessoas. Doenças, acidentes. As provações procedem também da nossa pecaminosidade. Por exemplo, fumo. Minha mãe morreu de câncer, sem nunca ter fumado um cigarro. Mas meu pai fumava um cigarro na cama, enquanto ela dormia. Ele assistia Corujão 1, Corujão 2, Corujão 3. Não tinha 4, mas tinha um Corujão. E ela respirava a fumaça no quarto do cigarro de uma carteira. Outra carteira era durante o dia. Morreu nova, com menos de 45 anos. Lembro até hoje, ainda criança, assustado, acordava com 8, 9 anos, ouvindo a tosse dela, vindo, né, forçando para colocar para fora o muco e a secreção. Será que foi o diabo? Não, consequência do cigarro. Consequência dessa natureza pecaminosa nossa. O homem, ele quer fumar quando ele contempla o vazio. Ele olha para dentro de si. Uma vez eu perguntei a um irmão lá em Montemor, eu cheguei, né, eu tenho um olhar assim bem panorâmico, eu entrei, já vi uma carteira de cigarro ali. E ele é da igreja, da Nazareno, uma benção de pessoa, mas ele fumava. E por favor, não estou dizendo que é para você fazer isso não, tá bom? O cigarro estava lá. Eu olhei e eu falei, mas eu já sabia, a esposa já tinha me contado, já tinha visto o cigarro. Aí terminou a hora do almoço, eu percebi que ele começou a ficar. Aí eu falei, irmã, traz um café, para ver se já quebra o cigarro. Aí chegou o café, um doce, aí continuou. Aí eu falei assim, irmão, pode fumar, vai lá fumar. Na casa dele, irmão, vai lá fumar. Mas uma coisa, vou lhe dizer, quando o irmão for lá embaixo fumar, o irmão olhe para o espelho e pergunte para o espelho, quando foi a primeira vez que o irmão fumou? E por que o irmão fumou? Questione a você mesmo. Seja socrático, faça pergunta. Sócrates fazia uma pergunta chamada maiêutica, irônica. Ele perguntava para gerar dúvida. E ele foi, irmãos. Depois de uma semana ele me disse na igreja no culto, pastor, eu perguntei no espelho, um homem de mais de 60 anos. E eu perguntei, eu falei, e Deus falou? E o espelho falou? Não, eu me lembrei por que eu fui fumar. Um desapontamento que eu tive com alguém da minha família. Uma rebeldia da minha parte para com aquele que era autoridade na minha família. Eu me rebelei e disse, então a vida é minha, eu vou fumar. E até hoje, quando a crise se instala, quando o vazio existencial se instala, o cigarro é acionado. Quando a lacuna está presente, o cigarro. Isso é para o cigarro, isso é para o álcool. Conheci um primo meu, assim que eu me converti, ele estava com cirrose hepática no nível extremo. Os médicos haviam dito para ele que ele não poderia beber um dedo de cachaça. Aqui é 51, lá é pitu. Eu não sabia o que era 51, fui aprender o que é 51, depois de muitos anos passando mico aqui. Eu digo, o que é 51? É a marca da cachaça. Lá no Nordeste é pitu, um camarão vermelho, bem grande. E aí eu fui visitá-lo. A sua esposa era crente da Assembleia de Deus. E eu nunca esqueci a ousadia do diabo na boca dele. Eu disse, olha, eu vim falar de Jesus para você. A sair do meu apartamento eu vejo a sua casa, eu vim aqui falar do amor de Deus. Ele disse, não, eu quero ir para o inferno, que lá eu vou encontrar a Monique Evans, a Magda Kotroff, a Luísa Brunet. Eram as modelos daquela época, da década de 80. Aí eu aproveitei, já que ele foi irônico, vamos ser irônico. Eu disse, cuidado que você pode chegar do lado de lá e elas estarem do lado de cá, dando tchauzinho para você, dizendo, foi pela graça de Jesus que nós chegamos aqui. Foi graça. E você está do outro lado, esperando a natureza adâmica da Magda Kotroff, da Luísa Brunet e da Monique Evans. Uma semana depois dessa brincadeira dele, ele foi tentado a beber um copinho de pitu, 3 dedinhos. E para minha tristeza, ele já saiu com hemorragia fulminante, terrível, e no caminho na ambulância para o hospital ele veio a falecer. Quem trouxe isso? Foi o diabo? Essa tribulação foi o diabo? Não, isso é escolha. Isso é a nossa pecaminosidade.
Mas, queridos, quantas vezes a nossa língua traz destruição? Quantas vezes a nossa língua pragueja sobre os filhos, sobre os outros, pragueja sobre nós mesmos, dizendo que nós não vamos ter nunca nada, nada vai dar certo na nossa vida. Que pessimismo é esse? Você está semeando. Você está gerando tribulação. As provações também procedem da nossa pecaminosidade. As provações também procedem da nossa vida cristã. Porque por sermos cristãos, o mundo nos odeia. Por sermos cristãos, Satanás se levanta contra nós. E por sermos cristãos, nós descobrimos que tem um inimigo que mora conosco todos os dias, a carne. Aqui em São Paulo é a carne. Então esses três inimigos, inclusive Russell Shedd escreveu um livro maravilhoso, um dos grandes teólogos que nós tivemos aqui no Brasil. Ele escreveu o diabo, o mundo e a carne. Aliás, minto. O mundo, a carne e o diabo. É o título do seu livro. Esses são os grandes inimigos que nós temos. E são eles que também provocam em nós tribulações, porque nós vamos contra a maré. Mas também as provações, elas visam trazer glória ao nome de Deus. Olha o que Jesus disse para aquele cego de nascença em João capítulo 9, verso 3. Existem situações, ontem mesmo fazendo exame de sangue, eu vi um casal ali no Francesc fazendo o exame do seu filho, uma criança possivelmente de 10 anos, mas com problemas físicos notórios. Fiquei olhando para o casal, o sofrimento do casal. Eu quis chorar no laboratório. A forma como aquela criança carregada no colo, peso, incapaz de se sustentar pela fragilidade dos seus ossos, a tíbia. Eu procurei ali na perna e olhei, meu Deus, parece que é só osso, não tem quase pele. Uma criança de 10, 12 anos. Eu olhei para eles nem perceberam que eu estava olhando e chorando e intercedendo. E eu fiquei a pensar, às vezes, como essa situação, algumas pessoas perguntam, aonde está Deus? Aonde está Deus por permitir isso? Essas são as perguntas. Só que Jesus disse para o cego, nem ele pecou, nem seus pais pecaram. Para os fariseus que questionaram a Jesus. Mas leiam o restante. Mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Uma vez uma senhora em Caruaru, eu fui dar aula de Apocalipse. Ali estavam maçons, espíritas, kardecistas e católicos e ateus. Um auditório muito grande, foi um tempo muito bom. E naquele dia eles disseram, pastor, a gente vai interromper hoje o estudo e vamos colocar uma irmã para dar aula. Quando essa irmã entrou, eu mesmo olhei e falei, meu Deus, mas o que é que ela vai pregar? Como é que ela vai pregar? Ela entrou de cadeira de rodas, veio de um carro adaptado. Elas não têm as mãos. Não tem todo o braço, antebraço, ela tem só uma parte aqui dessa região e a mão mais ou menos aqui, ela tem que dirigir assim, com os dedos envergados. Essa mão, ela quase não tinha todos os dedos. Os pés não funcionavam. E quando ela assumiu o púlpito, sentada na cadeira de rodas, eu fiquei perplexo de ver a pregação da palavra fluindo da boca dela, e ela é reitora da faculdade teológica do seminário e ainda administrava uma ONG só para deficientes. Quando todo mundo terminou a palestra, eu vi pessoas chorando mesmo, cumprimentando ela, dizendo assim, olha, a sua vida hoje corrigiu a mim muito mais do que o seu sermão. Em outras palavras, aquelas pessoas entenderam que elas tinham braços, pernas, mãos, olho, tudo normal, mas elas eram inúteis. Comparada a uma pessoa limitada em vários membros do corpo e tão útil para o corpo de Cristo e para o reino de Deus. Aquela mulher terminou a palestra, no final, depois todo mundo cumprimentou, eu dei um abraço nela e falei, a sua vida hoje ensinou muito mais. E eu pude ver a glória de Deus na sua vida, em meio a toda essa provação, limitação e dificuldade que a senhora enfrenta. Ela disse, eu não tenho dificuldade.
Eu não tenho dificuldade. As provações, elas visam trazer glória ao nome de Deus. Jesus não está dizendo que aquele homem ia nascer cego porque era a vontade de Deus. Aliás, muitos dos problemas genéticos também são manipulações de drogas que trazem consequências. Vocês estão lembrados da talidomida? Vocês estão lembrados de drogas que foram lançadas e quantas consequências de experiências nazistas feitas com judeus lá na Europa, em plena guerra mundial? Por fim, o segundo ponto é que as provações são variadas. Verso número 2, você tem que respirar fundo, porque Tiago vai usar uma palavra grega bonita. Ele vai dizer, é o passardes por várias provações. Passardes por várias provações. Então, o segundo ponto é que as provações são variadas. E essa palavra grega vem do grego, me corrija o pastor Felipe, poikilos. Ou poikilos? Ok, ele vai ver depois. E o que é que dizer isso? Diversas cores, eu estou querendo só saber a pronúncia. Diversas cores, multicolorido. Na verdade, é a mesma palavra que nós usamos para dizer que aquilo é policromático. Poli quer dizer vários, várias cores. Quando o Tiago está dizendo que ela é poikilos, as provações são várias, poikilos são diversas. E hoje, como está na moda em fazer vestido de paleta, paleta verde, paleta azul, paleta tal, eu vou parafrasear. Às vezes a tribulação vem com rosa claro, rosa choque, vem esmalte de noiva, vem cinza tenebrosa e vem escuridão. Muitas vezes essas paletas, esse mosaico de cores, de adversidades que nós enfrentamos, nós precisamos lembrar das palavras de Paulo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Assim como a palavra poikilos, várias provações, eu quero dizer também que a graça de Deus é multiforme. Diga comigo, multiforme. E é a mesma palavra poikilos, que quer dizer múltiplas e variadas formas de Deus agir. Para cada tom de rosa, tom de cinza, como dizia o filme, tem uma graça disponível para você enfrentar. Se são várias provações, para Paulo, a graça de Deus é multiforme, policromática. Está disponível para cada tom de tribulação que você enfrentar. Meus irmãos, há provas fáceis, mas também há provas difíceis. Há provas que são maiores que as nossas forças. Mas eu digo que Ele é o nosso escultor. E Ele está esculpindo a beleza de Cristo em mim e em você. A terceira lição das provações que Tiago nos traz é que as provações são passageiras. Diga um amém pela misericórdia de Deus. Elas são passageiras, elas não são permanentes. Elas não duram a vida inteira. Ninguém aguentaria uma viagem de avião para Orlando, para Manaus e toda a viagem turbulência. É uma fase. Alguns segundos, alguns minutos. Depois do choro, vem a alegria. Depois da noite, vem o amanhecer. E alguns vão enfrentando a tribulação de avião supersônico. Outros vão de trem-bala. Outros vão de automóveis. Outros vão de bicicletas e outros vão a pé. Eu não sei como é que você está enfrentando essa tribulação. Eu gosto de ir a pevete. Tem chevette, vai a pevete. Né? Tem horas que me incomoda aqui em Campinas, eu falo para minha esposa, por que esse camarada, esses motoristas não vão a pé? Eu preferia ir a pé. Para andar na Norte e Sul a 10 km por hora, na minha cabeça é incabível. Né? E não tem carro na frente. É 10 km por hora na pista da esquerda. Na pista da esquerda. Né? É para testar, como diz a minha esposa, a minha paciência. Eu não chamo palavrão, eu não xingo ninguém, eu só quero andar. Eu só quero andar, eu só quero chegar nos lugares, eu só quero caminhar e chegar. Mas eu morei em São Paulo, né, irmãos? Eu também descobri que a irmã Zezé é da minha linha. Né? Ela está dando risada, ela dirige bem.
Mas eu estou dando risada. Não estou te expondo, não, pelo amor de Deus. Mas é isso. Eu achei que era só homens. Nós conhecemos mulheres aí que são ágeis. A André e uma delas está ali. Ela está dando ali, né, André? Mas ao mesmo tempo, queridos, é uma questão de bom senso. Eu não sei qual é a velocidade. Eu só sei que a Bíblia diz que não há aprovação sem que antes Deus não tenha nos dado o escape para enfrentarmos. Elas são passageiras. Hoje de manhã você pode sair daqui crendo e anotando no seu coração. Elas vão passar. Elas não são para sempre. Elas não são permanentes. Vai chegar um tempo de oásis, um tempo de bonança, um tempo de colheita, um tempo de paz, um tempo de descanso. Por fim, as provações são pedagógicas. Veja o versículo 3 e 4. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz o quê? Perseverança. Deus sempre prova para produzir o melhor em nós. O diabo sempre nos tenta para produzir o pior dentro de nós. E as provas da fé, da nossa fé, elas trabalham por nós e não contra nós. Um dos pontos mais lindos que nós lemos aqui hoje de manhã do culto foi Romanos, capítulo 5, versículo 3, que nós vamos colocar na tela, mostrando que a tribulação produz perseverança. E essa palavra perseverança, veja aí Romanos 5, 3, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação, o que ela produz? Perseverança. A palavra grega, upomone, que significa paciência com as circunstâncias. Ou seja, com upomone, com perseverança, eu vou ter coragem e perseverança em face do sofrimento e das dificuldades. Infelizmente, eu acho que essa geração nem estuda, nem trabalha, é do Enem, é neném, né? Não quer nada com nada. Essa geração não está pronta para enfrentar a vida. Essa geração só sabe quanto custa um McDonald's, de preferência um combo. Mas elas não sabem quanto é uma conta de luz, uma conta de energia. Elas não sabem o sacrifício que seus pais fizeram para sustentar esse filho e essa filha. Muitos deles não valorizam. Um horror ver na segunda-feira passada um adolescente de 13 anos esfaqueando uma professora e matando-a de 71 anos de idade, numa escola aqui em São Paulo. Isso mostra que essa geração perdida, sem Deus, não sabe o que é sofrimento, até porque elas estão acostumadas a apertar um botão, é tudo no imediatismo, eu quero para ontem, eu quero para hoje. E essa geração está formando crentes imaturos, impacientes, que não sabem esperar. A impaciência, meus queridos, pode acarretar graves consequências. Se olharmos para a vida do pai da fé, Abraão, ele tentou coabitar com Agar. Ele esperou 25 anos para ter um filho, mas ele ficou impaciente, talvez nem tanto ele, mas ele anuiu quando Sara induziu ele a ter relações com Agar. E esse filho, gerado dessa impaciência, traz problemas até hoje no Oriente Médio, entre árabes e judeus, por causa de uma impaciência. Eu não aguento esperar. Uma vez uma jovem falou para mim, eu não aguento esperar, eu quero casar, pastor. Você está casada com Cristo, irmã. O que adianta você casar e casar com um moleque, casar com uma criança, ser mãe de 2 filhos, teu marido e teu bebê. Você está preparada para isso? Não, mas eu quero. E depois de algum tempo veio reclamar, pastor, casei com uma criança. Eu tenho um outro filho para criar. Eu não falei bem feito, porque não se pode falar bem feito para ninguém. A Bíblia diz, jamais você pode dizer para alguém bem feito. Mas é muito triste. E a geração de hoje é que os homens não assumem a posição de homens. As mulheres não querem também assumir a posição de ser mulher, de ser mãe. E a impaciência domina. Moisés se precipitou a ser o libertador na hora errada. Ele matou o egípcio, mas não era a hora. Não de matar, não era a hora de ser o libertador. Deus ia preparar.
Mas ele quis intervir com o braço dele. Sansão se arvorou em contar para Dalila o segredo da sua força, dizendo que era o cabelo. E por causa da língua, não soube administrar a boca, contou segredos da sua vida, perdeu a força, perdeu a unção que estava sobre ele, porque não soube esperar, e as provações são pedagógicas. Pedro quase matou Malco, com a espada arrancou a orelha. Isso nos leva que maturidade não se alcança lendo um livro. Maturidade é preciso passar pelas provas. É preciso caminhar. Uma das passagens mais lindas e tristes que eu acho de Sansão, e ao mesmo tempo da misericórdia de Deus, é quando Sansão está cego, porque seu inimigo vazou os olhos, careca, e ele estava ali há muitos dias, e o cabelo foi crescendo, e um dia ele fez uma oração pedindo a Deus a oportunidade. A Bíblia diz que Sansão não sabia que a força dele já havia voltado. O cabelo havia crescido. Enquanto ele está ali rodando em círculo, e vendo o inimigo alastrando ali o seu reinado, o seu governo de iniquidade, de impiedade, ele faz uma oração forte, sincera e genuína. Ele morre em meio àquela tragédia que vai acontecer no grande templo do deus Dagon, dos seus inimigos, os filisteus. Mas ele morre, mas Deus cumpre a promessa na vida dele. E a Bíblia diz que ele pôde perceber a misericórdia de Deus sobre a sua vida, apesar dos seus erros. Sansão foi alguém que errou, mas que foi impaciente diante de alguém que estava do seu lado e ele não deveria ter contado aquele segredo. E aquela provação que ele enfrenta agora de ficar privado da visão, rodando em círculo, rodando ali no moinho, com certeza aquela provação foi intensamente pedagógica para Sansão. Eu finalizo com uma frase que é uma pergunta. Qual deve ser a atitude com que nós vamos enfrentar as provações da vida? Aprendemos hoje que elas são pedagógicas, elas são passageiras, elas são múltiplas, mas também as provações são compatíveis com a nossa fé cristã. Quero orar por você. Quero tomar uma frase da pregação que veio hoje de manhã ao nosso coração. Essa luta vai passar. Essa batalha você vai passar triunfantemente. O Senhor é contigo. Vamos caminhar juntos. Vamos administrar as provações. Vamos administrar as circunstâncias, porque uma das áreas da mordomia é saber administrar a nossa vida. Deus não quer que enfrentemos tribulações provocadas por nós mesmos. Tribulações, elas já vêm, fazem parte da vida cristã, mas nós não podemos incitá-las, estimulá-las, gerá-las. Nós podemos enfrentá-las, mas Deus não quer que semeemos situações que amanhã mesmo vamos colher de forma assustadora. Que Deus nos guarde e nos livre, como disse a oração do Pai Nosso. Não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Fiquemos de pé, vamos orar. Pai querido, nós queremos entregar esta palavra que veio ao nosso coração. Estamos estudando sobre mordomia. Queremos aprender hoje de manhã a sair daqui administrando as provações, as tribulações que enfrentamos. Pedimos perdão pelos erros, pelas palavras que proferimos da nossa boca, pela língua que se exaltou, pelas palavras negativas que proferimos. Pedimos perdão pelos erros da nossa juventude, da nossa vida adulta, que trazem consequências até hoje para nós. Pedimos perdão porque muitos dos relacionamentos que hoje em família são difíceis, é porque nós semeamos, nós alimentamos e produzimos tribulações. Nossa oração é que o Senhor nos torne pessoas maduras. E nós não acreditamos em orações relâmpagos, orações
de autoajuda, congressos evangélicos, onde nós vamos aprender ali uma receita pronta para termos vitória. Nós aprendemos hoje de manhã que as tribulações fazem parte da nossa jornada. E nós oramos para que essas tribulações, todas elas, redundem para a tua glória e para o teu louvor. Redundem para o nosso crescimento, redundem para a nossa maturidade, redundem para o nosso aperfeiçoamento, redundem para que saiamos aprovados e sejamos colocados diante do teu reino com idoneidade, com transparência, servindo ao Senhor com as reais motivações e as motivações mais genuínas e verdadeiras em prol do teu reino. Fortalece a cada vida aqui presente. Ameniza, Senhor, essa consequência, esse fardo que esse homem, que essa mulher tem sentido diante das escolhas que essa pessoa fez no passado. Oh Deus, a palavra diz que o Senhor não leva em conta os pecados da nossa ignorância, mas que o Senhor nos perdoe, nos aceite e ao mesmo tempo nos ajude a colher os frutos, ainda que sejam frutos dessa semeadura errada, mas nós possamos administrar as tribulações que estão vindo em consequência desses erros. Ajuda-nos, fortalece a tua igreja e que nós possamos pedir sabedoria ao Senhor para administrar todas estas áreas do nosso viver. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti e que o Senhor sobre ti levante a luz do seu rosto e te dê a paz. No nome de Jesus, oramos. Amém.